Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Você que está aqui conosco e você que nos acompanha pela internet, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui fazendo o nosso culto presencial, conforme o artigo 55 da Lei Municipal, que foi publicado no Diário Oficial da semana passada. E temos álcool gel, as cadeiras estão com espaço de 2 metros, nas laterais, para frente e atrás, cumprindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E reforçando, Santa Ceia domingo que vem, pela manhã às 10 horas e à tarde às 6 da tarde, nós vamos estar fazendo a Santa Ceia aqui na igreja, presencial, e vai ser tremendo e vai ser uma bênção, queridos, em nome do Senhor Jesus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, amém? Abre no livro de Êxodo, no capítulo 3, conforme você vai abrindo. Oh Senhor, te louvamos mais uma vez, te glorificamos e te exaltamos. Senhor, fala conosco através da tua santa palavra. A tua palavra, Senhor, que aumenta a nossa fé. A tua palavra que é viva e poderosa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo glorifique o nome do Pai e do Filho aqui nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 14, que diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Esta palavra, esta semana que eu estava buscando do Senhor, o que ministrar e compartilhar com os irmãos, Deus me deu um sonho das pragas que Deus manifestou todas as suas maravilhas no Egito. E foi tão tremendo que para cada praga que Deus enviou, havia um deus egípcio que representava uma adoração, uma divindade, aquelas pragas que o Senhor foi destruindo todo o Egito. E aqui nós vamos compartilhar, queridos, o contexto aqui é quando Israel estava 430 anos de escravidão. E o povo de Israel começou a clamar o Senhor. E o clamor do povo chegou até o Senhor. E o chamado de Moisés, agora Deus, no Êxodo capítulo 3, ele chama Moisés a um chamado na vida de Moisés. E Moisés, ele apresenta-se diante do Senhor e diz assim: Eis-me aqui, Senhor. Moisés, ele responde ao chamado do Senhor. Nesta noite, meu irmão, você que está aqui na igreja, você que nos acompanha pela internet, você tem correspondido ao chamado que o Senhor tem feito na sua vida? Porque quando Deus chamou Moisés, Moisés disse assim: Eis-me aqui, Senhor. Assim quando Deus disse para Isaías: Isaías, a quem eu enviarei? Isaías disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nesta noite, querido, o Senhor quer que você corresponda ao chamado que Ele tem na sua vida. Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. E quando Deus, querido, começou a passar o plano dele para o seu servo Moisés, num determinado momento, ele viu a grande missão que ele tinha sobre a vida dele. E Moisés então fala assim: Senhor, envia outro no meu lugar. Por que Moisés falou isso? Porque ele estava com medo. Por isso que ele disse: Senhor, envia outro no meu lugar. Moisés estava com medo, e o medo estava paralisando Moisés. Assim, muitas vezes, o medo quer paralisar o chamado que Deus tem na tua vida. E Deus ali, ele trata Moisés, ele cura Moisés do medo, e Moisés então desce desse monte, disposto a cumprir todo o plano, todo o propósito que Deus tinha para a vida dele, para libertar o povo de Israel. Deus se revelou pessoalmente a Moisés, no meio de uma sarça. Aleluia! O título de Êxodo capítulo 3 é: Deus fala com Moisés
do meio da sarça ardente. Louvado seja o nome do Senhor, querido. E Deus, quando chama Moisés, ele diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. A oração do meu povo chegou até mim, Moisés. Por isso eu te chamei, Moisés, porque eu vou responder ao meu povo. Creia que Deus tem resposta para você nessa noite. E você que nos assiste pela internet, Deus tem resposta para a tua oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus, queridos. E eu amo o livro de Êxodo, querido. Ele é maravilhoso, porque Êxodo fala da saída do povo de Israel do Egito. 430 anos de escravidão. Quem escreveu Êxodo foi o próprio Moisés, que foi o autor de Êxodo. E Moisés escreveu Êxodo no tempo que o povo de Israel estava lá no deserto. Irmão, qual é o propósito do livro de Êxodo? É registrar todos os acontecimentos da libertação do povo de Israel, da nação de Israel e o seu desenvolvimento como uma nação que Deus escolheu na terra. Saiba que você é nação escolhida por Deus, você é nação eleita, querido, você é povo adquirido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, você é sacerdócio real, você é nação santa do Senhor na terra. Aleluia, querido. E Êxodo, ele é um livro que ele relata mais milagres do que qualquer outro livro do Velho Testamento. E Êxodo, ele contém e é notório pelos 10 mandamentos que foi escrito. Então, amados, eu vou compartilhar com você versículo a versículo, passo a passo. E no primeiro versículo a gente percebe que Moisés estava ali trabalhando, apacentando o rebanho do seu sogro, que era sacerdote. E quando Moisés leva o rebanho atrás do deserto, veio ao monte de Deus, a Horebe. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Moisés é que Moisés, ele foi ao monte de Deus. Querido, qual é o monte de Deus? Nós precisamos ir no monte de Deus. O monte de Deus é a igreja. O monte de Deus é o seu cantinho de oração lá na sua casa. E nesses dias de pandemia, querido, lá na sua casa, você tem que ter o monte de Deus, o lugar de adoração, o lugar que você vai buscar a Deus, adorar a Deus, meditar na palavra, orar, clamar, interceder. Esse é o monte do Senhor. Não é só na igreja, é o lugar que você levanta como adoração, o monte do Senhor. No versículo de número 2 diz que o anjo do Senhor então aparece em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés, quando ele olha, ele viu que a sarça estava com fogo, mas a sarça não era consumida, mas o Senhor estava no fogo, querido. E Deus estava se manifestando a Moisés de uma forma gloriosa, no meio do fogo, numa sarça que não se consumia, mas o fogo estava lá. E eu vejo aqui que muitas vezes, analisando como Deus apareceu para Moisés aqui, às vezes a gente quer que Deus apareça e se manifeste do nosso jeito. Fala, Senhor, eu vou na tua igreja hoje, e o Senhor tem que falar assim, assim, assim comigo, e tem que acontecer isso, o Senhor tem que se manifestar do meu jeito. A gente quer colocar Deus numa caixinha. Queridos, a gente tem que ter o coração aberto para Deus se manifestar do jeito que Ele quiser. Nós já louvamos aqui, meu irmão, já sentimos a presença do Senhor. Deus fala através dos louvores, Deus fala através da intercessão, Deus fala através de testemunho, Deus fala através da palavra dEle, Deus fala o culto todo, todo o tempo. Nós precisamos estar com o coração aberto para que o Senhor se manifeste do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos. Seja, querido, de qualquer maneira. Pode ser através de uma palavra, Deus pode se manifestar a você através de um sonho. Deus pode se manifestar a você através de profetas, de visões. Deus se manifesta no fogo, Deus se manifesta no terremoto, Deus se manifesta no vento e Deus se manifesta na brisa mansa também. Ele se manifesta de várias maneiras. Nós só precisamos abrir o coração e deixar Deus se manifestar do jeito dele. Amém, amados?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro uma vez que Deus se manifestou na hora que eu ia dar os recados na igreja. E eu lembro que eu falei, eu estava com uma expectativa, isso aconteceu ainda no outro ministério, acho que eu já contei aqui. Eu estava dirigindo o culto, aquele dia eu ia pregar, então eu estava numa expectativa que Deus podia se manifestar no louvor, Deus podia se manifestar na oração, Deus ia se manifestar na hora da palavra, mas eu nunca imaginei que Deus ia se manifestar na hora de eu dar recado. E Deus resolveu se manifestar na hora do recado. E eu falei, Deus, mas justo agora eu não estou preparado, o Senhor nem me avisou, o Senhor me pegou de surpresa, e eu não sabia nem o que fazer, querido. Porque a gente não estava esperando, a gente quer dizer para quando Deus tem que se manifestar. E a gente só precisa abrir o coração e falar, Senhor, fala comigo e se manifesta. Na hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Eu só quero sentir a tua glória. Aleluia. No versículo 3 é interessante, querido, que Moisés, então, ele fala assim, ele já está lá no monte. E quando ele vê o fogo, ele fala, eu vou me virar para ver essa grande visão. Porque a sarça não queimava, isso chamou a atenção dele. Eu quero te dizer nessa noite, você que está aqui e você que nos acompanha pela internet, não basta só estar no monte de Deus. Não basta só estar na igreja. Nós precisamos olhar para o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas a nossa cabeça não está aqui. A nosso corpo está aqui, mas às vezes a nossa mente está lá na conta que você vai ter que pagar amanhã, na louça que você vai ter que lavar quando chegar em casa. Misericórdia, Jesus poderoso. E a gente está aqui no culto, querido. A gente está no monte do Senhor, mas nós temos que olhar para o Senhor. Não basta só estar aqui, você precisa olhar para Deus, você precisa se conectar com Deus, você precisa estar ligado com o Espírito Santo, você precisa estar conectado com o Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Tem um versículo muito forte na Bíblia, Mateus 15, 8 diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Nós precisamos alinhar o nosso coração, as batidas do coração do nosso Senhor. Está ligado com Ele, conectado, atento, pronto para ouvir a sua voz, pronto para Ele se manifestar. Aleluia, pronto para ser envolvido com a glória, com a Shekinah, pronto para o fogo de Deus vir, nos incendiar, nos purificar, nos restaurar, pronto, atento, ligado, conectado com o Senhor. Aleluia. No versículo de número 4, então, o Senhor, quando viu que Moisés se virou para lá, aí Deus falou com Moisés do meio da sarça. Queridos, repare aqui que Moisés já estava no monte de Deus. Deus já estava ali. Mas Deus só falou com Moisés quando Moisés olhou para o Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos olhar para o Senhor para que o Senhor possa falar com nós. E quando Deus fala com Moisés, Deus fala assim, Moisés, Deus chama ele pelo nome. Deus, irmão, Ele te chama pelo nome. Você pode estar numa multidão, mas Deus te conhece. Ele te chama não apenas como uma multidão, Ele te chama pelo nome. E quando Deus fala, Moisés, Ele diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E às vezes eu fico pensando, queridos, quantos não nós já dissemos para o Senhor? Quantas vezes Deus nos chamou, ao invés de nós falarmos, eis-nos aqui, a gente diz não para o chamado do Senhor. Quantas vezes talvez você já foi convidado para participar de um ministério na igreja, de trabalhar para o Senhor na obra, e às vezes você fala, pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não estou preparado, pastor, ainda não é tempo, pastor, ainda não senti no coração, irmão, Jesus está voltando, e você ainda não disse, eis-me aqui, que nessa noite você seja despertado pelo Senhor, para não dizer não para o chamado que o Senhor tem na sua vida, que você seja como Moisés, como Isaías, quando o Senhor disse para Isaías, a quem eu vou enviar? Isaías, meu irmão, ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus falou, então vá. E Deus enviou o profeta Isaías.
No versículo de número 5, querido, a gente percebe então que Deus fala assim: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Estar no monte, querido, olhar para Deus, louvado seja o nome do Senhor, e dizer: eis-me aqui, aleluia. E o próximo passo é você tirar as sandálias do seu pé, em sinal de humildade, em sinal de reverência, em sinal de temor, em sinal de santidade, em sinal que você é completamente dependente do Senhor, em sinal de respeito. Esse é o próximo passo que nós precisamos fazer, porque onde Deus está, o lugar é santo, aleluia. Hoje esse lugar é santo, porque Deus está aqui, e onde Deus está, o lugar é santo. Quando você busca Deus na sua casa, que Ele se manifesta lá na sua casa, aquele lugar é santo. Quando você está no carro, louvando a Deus, chamando a Deus, clamando por Deus, e Deus vem ao teu encontro, aquele ambiente se torna santo, porque Deus é santo, aleluia. E nós precisamos nos apresentar em santidade, querido. Se separar do mundo, do pecado. Eu lembro uma vez que eu estava no monte orando, lá na Imigrantes. E de repente eu ouvi essa voz: tira as sandálias do seu pé, porque o lugar que você pisa, santo é. E eu não titubeei, queridos, eu tirei as sandálias, me prostrei e adorei ao Senhor. E foi uma tarde maravilhosa que eu passei com Deus naquele lugar. Amados, após olharmos para Deus, nós só veremos Deus e ouviremos o Senhor se estivermos em santidade, se estivermos nos consagrando ao Senhor. Nós temos que entender que nós não podemos buscar só os dons, nós temos que andar em santidade também. Nós não podemos buscar só o poder de Deus, nós temos que buscar o fruto do Espírito Santo, porque o que nos leva para o céu é o fruto do Espírito Santo, meu irmão. Assim como os dons tocam o coração dos homens, o fruto toca o coração de Deus. Assim como a música toca o coração dos homens, mas a adoração toca o coração de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá ao Senhor. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós muitas vezes queremos os milagres, mas não queremos nos santificar. Em Josué 3:5 diz assim: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter arrependimento, precisamos tirar as sandálias, precisamos adorá-lo, precisamos nos arrepender, precisamos no monte de Deus dizer: eis-me aqui, para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. No versículo de número 6, querido, então Deus agora, Ele começa a se apresentar a Moisés, e Ele diz assim: olha, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés, ele encobre o rosto, porque ele temeu olhar para o Senhor. Deus aqui está confirmando uma aliança. Quando Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus está querendo dizer para Moisés: Moisés, eu sou um Deus de aliança, e eu confirmo a aliança que eu fiz com Abraão, que eu fiz com Isaac, que eu fiz com Jacó, eu faço com você, Moisés, porque eu sou um Deus de aliança. Aleluia. E Moisés então ele encobre o rosto. Nós não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Nós temos que ter reverência. A bondade e a misericórdia, irmão, do Senhor são eternas. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, diz a palavra do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir os segredos do Senhor? São para aqueles que o temem, diz a palavra do Senhor. O temor é o princípio da sabedoria. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Não posso ouvir os glória a Deus da internet, mas de vocês eu posso ouvir. E você que está nos acompanhando pela internet,
Participe, querido. É importante a gente saber que você está participando, é importante para nós saber que você está recebendo essa mensagem, que você está ouvindo essa mensagem. Então dá um glória a Deus aí, vai teclando com o seu dedo. Os irmãos que estão aqui conosco estão dando glória a Deus com as suas vozes. E você pela internet dá com o seu dedinho, vai clicando aí. No versículo 7 diz assim, o Senhor agora fala a Moisés, eu tenho ouvido a oração do meu povo. Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Eu tenho visto, Moisés, a aflição do meu povo que está lá no Egito, Moisés. A oração deles, o clamor deles tem chegado até mim, Moisés. Agora, Moisés, eu te chamei aqui para que você desça e avise o povo que eu ouvi a oração e eu estou respondendo a oração deles. O clamor deles chegou até mim e eu vou livrá-los. Eu vou tirar da escravidão do Egito e vou levar para uma terra prometida que mana leite e mana mel. Aleluia! Mas, irmão, essa palavra não está falando mais com Moisés. Essa palavra fala comigo e fala com você nesta noite, nesses dias de pandemia, que você está preocupado, que você tem clamado, que você tem orado, que você tem sido oprimido. Deus manda te dizer, ei, eu tenho visto a tua aflição, eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho visto a tua opressão, e eu te trouxe aqui hoje, e eu fiz você parar tudo que você estava fazendo, para assistir hoje, que eu estou respondendo a tua oração, eu estou descendo com mão forte, para te libertar dessa crise, e te levar para uma terra prometida, para um novo tempo. Aleluia, querido. Toma posse. Chegou o tempo do Senhor responder a nossa oração, querido. Ah, pastor, mas o país está em crise. Tá. O mundo está em crise. Tá. Mas o Senhor está respondendo o nosso clamor. O Senhor está respondendo a nossa oração. Creia. No versículo de número 8 diz assim, eu desço para livrá-lo, Moisés, das mãos dos egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, Deus vem ao nosso encontro. É um tempo, é um ano especial para nós. É um ano que o Senhor vem ao nosso encontro, nesse dia, nessa hora, para te levar a uma terra que mana leite e mel, para te levar a uma terra, oh aleluia, de conquista, de realizações. Eu não sei como Ele vai fazer, o que eu sei que Ele vai fazer, Ele vai colocar um cântico de vitória novo nos seus lábios. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está tudo pronto. A plantação está pronta, está tudo pronto para a colheita, querido. Creia. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Creia no Senhor. Creia na palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vem. No versículo 10, Deus está falando, Moisés, o tempo é agora. Vem. O tempo é agora. Aí no versículo 11... Moisés fica na síndrome de Gideão. Mas eu, Senhor, quem sou eu? Tenho a língua pesada. Eu sou gago. Oh, Senhor, Moisés está pensando lá, matei um egípcio, Senhor. Manda outro no meu lugar, eu não sou capaz. Lembra de Gideão, quando Deus chamou Gideão? O que Deus falou? Gideão, você é varão valoroso, eu escolhi você. Gideão fala, eu sou o menor da minha casa, minha família é a menor, é a mais pobre, Senhor. Quem sou eu? Muitas vezes, querido, Deus está nos chamando para coisas grandes. E você fala, mas como? Eu não sou capaz. Eu sou pequeno, isso não é para mim não, irmão. Coisas grandes é para você sim. Porque você é filho, você é filha. Deus te escolheu. E o Senhor está dizendo assim, é coisa grande que eu vou fazer. Creia, acredite, tome posse, viva. Aleluia, querido. Então Deus, Ele trata Moisés ali. E Deus fala, Moisés, no versículo 12. Eu sou contigo, Moisés. Fica tranquilo. Eu sou com você, você não está sozinho não, Moisés. Eu sou contigo todos os dias, Moisés. Aleluia, querido. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Quando, então, Moisés
ele vai descer, ele fala: Deus, eu aceito o chamado agora, e quando eu chegar lá no povo de Israel, e falar que o Senhor me falou tudo isso, eles vão me perguntar: mas quem te falou tudo isso? Qual o seu nome? E aí é o versículo 14 que nós lemos. Deus fala assim: Moisés, quando perguntarem quem te enviou, diga que eu sou o que sou. Aleluia. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Aleluia. Sabe, amados, como nós temos que usar esse nome? Como que o mundo usa esse nome? O mundo fala de Deus sem conhecer Deus. O mundo fala de Deus de qualquer maneira, mas nós o conhecemos. Esse nome é santíssimo. Esse nome é poderoso. Nós temos que ter total temor e reverência ao nome do Senhor. Não sei se vocês sabem, mas os escribas, quando iam escrever nos pergaminhos, antes de escrever o nome de Deus, eles tinham tanta reverência que eles lavavam as mãos antes de pegar na caneta. Naquela época não era essa caneta, era outro tipo de caneta. Eles lavavam as mãos de tanta reverência, de tanto temor. Eles achavam: para escrever o nome de Deus, eu vou lavar minha mão, porque Deus é santo, Deus é poderoso. Eu tenho que estar com a mão limpa para pegar na caneta, para escrever o nome do grande eu sou. Mas quem é o eu sou? Aleluia! Deus está falando: Moisés, fala que o eu sou enviou você. Eu te pergunto nesta noite: quem é o eu sou? Você que nos assiste pela internet, quem é o eu sou? Eu vou te falar quem é o eu sou. O eu sou, o eu olã, o eterno. Eu sou o El Roi, o Deus que me vê. Eu sou o El Caná, um Deus zeloso. Eu sou o Kadosh, santo, santo, santo. Eu sou o Jeová Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu sou o fiel. Eu sou o Adonai, o Senhor de toda a terra. Eu sou El Elyon. Deus está no controle de tudo. Eu sou Jeová, o Senhor é meu pastor. Eu sou Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu sou Jeová Shalom, um Deus de paz, um Deus de prosperidade. Eu sou Jeová Tessidekenu, um Deus de justiça. Eu sou Jeová Shammah, um Deus presente. Eu sou Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória. Eu sou o Senhor dos exércitos, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Senhor da terra. Eu sou o que sou. Aleluia. E Jesus, quando veio a essa terra, ele também diz: eu sou. Aleluia. Jesus disse: eu sou o Pai da eternidade. Eu sou o conselheiro. Eu sou o maravilhoso. Eu sou a pedra angular. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Eu sou o Cristo, o enviado. Eu sou o cabeça da igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o autor consumador da sua fé. Eu sou o Cristo. Eu sou o Salvador, a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou o Senhor. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou a rocha. Eu sou o juiz. Eu sou o advogado. Eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o Messias. Eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o desejado de todas as nações. Eu sou o que sou. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia.
Esse é o eu sou. Esse é o Deus que você serve. Esse é aquele que te chamou nesta noite, para dizer que vai estender a mão dele e ferir os seus inimigos com todas as suas maravilhas. Se prepara para esse ano de 2020. Deus vai manifestar as maravilhas dele na sua vida, querido. Eu quero compartilhar com vocês as 10 pragas que Deus manifestou no Egito para libertar o povo de Israel através de Moisés. E é interessante, querido, que cada praga que Deus enviou, havia um deus egípcio. Eu não sei se vocês sabem, os egípcios veneravam, idolatravam muitos deuses. E eles tinham muitos deuses. E cada praga que Deus mandou era de uma divindade deles. Então, o povo de Israel habitava em Gósen, que era do lado do Egito. O povo de Israel era o povo de Deus. E Deus fala assim: Moisés, eu vou lançar 10 pragas sobre Faraó e todo o Egito, para que eles deixem vocês saírem, porque eu vou libertar vocês da escravidão de 430 anos, porque o teu clamor, Moisés, o clamor do teu povo chegou a mim. Só que, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai permitir vocês irem. E cada vez que ele não permitir, eu vou enviar uma nova praga, porque eu vou manifestar as minhas maravilhas, e todo o Egito e toda a terra verá que eu sou o que sou, e o meu nome será glorificado na tua vida e na vida do meu povo. E a primeira praga, lá no Egito, tinha um deus que eles adoravam que chamava Rapi. Esse deus era o guardião do Nilo, o espírito do rio Nilo, que era um rio que eles veneravam. E a primeira praga que Deus manda é transformar a água em sangue. E Deus transformou, querido, a água do rio Nilo em sangue, todas as lagoas do Egito, até as águas que estavam no palácio de Faraó e na casa dos oficiais dos egípcios, em toda a casa egípcia, toda a água foi transformada em sangue, durante 7 dias. E no Egito, também tinha um outro deus que eles adoravam, que chamava Hegit. E esse Deus tinha a forma de um sapo. E Deus, a segunda praga que Deus manda é a praga das rãs. E aí, de repente, todo o Egito está agora cheio de rãs. Era rã na terra, rã na sala, rã no quarto, rã na cozinha, rã dentro do forno, rã dentro do fogão. Meu irmão, era rã que não acabava mais. E Deus agora está manifestando as maravilhas dele, está dizendo para os egípcios: os teus deuses não conseguem me impedir, porque a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Quando Deus opera na vida de vocês, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, nem demônio, nem pessoa. Vocês têm que entender isso. E agora, pela terceira vez, terceira praga para atingir os sacerdotes, os magos do Egito foram todos atacados, todo o Egito, por piolhos. E Deus envia agora a terceira praga. E é interessante que Moisés falava: Faraó, Deus falou para você deixar todo o povo de Israel, ir adorar e sacrificar ao Senhor. E Faraó falava: tudo bem, Moisés, ora para Deus cessar a praga aqui que eu vou liberar vocês. Mas Deus pegava o coração de Faraó, e a Bíblia diz, irmão, que Deus pega o coração de um rei e pende para onde ele quer. Deus pegava o coração de Faraó, endurecia o coração de Faraó, e Faraó mudava de ideia e falava: não vou deixar mais vocês irem. Aí Deus enviava a nova praga. A partir dessa praga que eu vou te falar agora, o povo de Israel foi guardado pelo Senhor. A quarta praga, tinha um deus lá no Egito que chamava o Ashit, que era um deus em forma de mosca. Olha que coisa interessante. Eles adoravam o rio Nilo, eles adoravam um Deus em forma de sapo, e agora eles adoravam um Deus em forma de mosca. E a quarta praga que Deus mandou foi a praga das moscas. A quinta praga foi para destruir uma divindade que eles tinham, chamada Apis, que era a forma de um touro,
que era venerado lá no Egito. Não somente um touro, como uma vaca sagrada. Então os egípcios tinham, você vê que eles tinham vários deuses, né? Era rio, era mosca, era sapo, e agora o touro e a vaca também era um deus para eles. E agora Deus manda aqui praga, a peste dos animais. Só que, querido, as moscas, eles iam no Egito, mas não ia sobre o povo de Deus. A peste dos animais só foram nos animais dos egípcios, não foram dos animais dos judeus, porque Deus guarda o seu povo, aleluia, posso ouvir um amém? Eles estavam do ladinho, como que pode? Veio um enxame de mosca, opa, aqui vocês não veem, dá uma desviadinha, não entrava onde o povo de Deus estava. E Faraó com o coração duro, e aí Deus então manda a sexta praga, para destruir um deus que eles tinham lá, que chamava Papes, que era o Deus que tinha o poder de curar. Só que aí Deus manda úlceras em todos os homens, e não somente nos homens, mas nos animais também. É como se Deus estivesse falando assim: cadê o Deus de vocês de curar? Onde eles estão agora? E Deus manda a praga das úlceras, querido. Só que o povo de Deus era guardado pelo Senhor. O povo de Deus não tinha nenhuma úlcera, nenhum homem, mas os egípcios estavam sendo destruídos pelas úlceras que Deus estava mandando. E Faraó não liberava o povo para adorar o Senhor. Aí tinha mais um deus lá que chamava Sete, que era o deus protetor das plantações. E tinha um deus que chamava Nute, que era a deusa do céu. E aí Deus manda então a sétima praga, que foi a saraiva. A saraiva era chuvas de pedra de fogo que desciam sobre o Egito. Irmãos, presta atenção. Nessa altura do campeonato, o Egito está quase destruído. Totalmente destruído. As plantações, as árvores, os animais, totalmente quase destruído. E Faraó ainda, com o coração duro, porque Deus endurecia o coração de Faraó. E aí Deus vai mandar a oitava praga. Porque lá tinha um Deus chamado Ísis. Um Deus que eles falavam que era o Deus da vida. Deus mandou a praga dos gafanhotos. Então presta atenção na história. Deus está destruindo o Egito. Não sobrou mais quase nada. E o pouco que sobrou, Deus manda agora os gafanhotos. Ou seja, termina de destruir o Egito totalmente. Quando o Faraó vê que Deus, o Eu Sou, destruiu o Egito, que era a maior nação da época, Faraó então começa a se render. E ele chama Moisés para negociar e fala: Moisés, eu não estou aguentando mais. Fala logo o que você quer, que eu vou deixar. E aí se abre uma negociação entre Faraó e Moisés. E Moisés fala assim: Deus falou, Faraó, para você deixar todo homem de Israel, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo velho, toda criança e todos os animais, para nós irmos para adorar ao Senhor 3 dias de adorar. Mas Faraó achava que se ele liberasse Moisés para ir, Moisés não ia voltar. Então Faraó tentou segurar Moisés na negociação, falou: Moisés, então faz o seguinte, você vai, leva as crianças, mas deixa as mulheres e os animais. E Moisés disse assim: Faraó, a ordem de Deus é para ir todo mundo, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E aí Faraó fala: então não vai ninguém. Aí Deus manda outra praga. E a nona praga, querido, aleluia, tinha um Deus lá no Egito que chamava Ra. Sabe qual era o Deus Ra? O Deus do sol. Eles tinham o sol como um Deus. Eles veneravam o sol, idolatravam o sol como um Deus. E tinha um outro ídolo chamado Atom, que significava Deus do sol poente. E qual é a praga que Deus agora envia para destruir essas duas divindades? Deus envia trevas sobre o Egito por 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que as trevas eram tantas trevas que dava quase para pegar na mão. Você imagina você ficar 3 dias e 3 noites em trevas, irmão. Totalmente em trevas.
Só que na casa dos filhos de Deus tinha luz. Porque Deus, Ele guarda o seu povo, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, nessa pandemia que estamos passando, eu sei que o mundo está sendo atacado, o Brasil está sendo atacado, mas Deus vai guardar o seu povo. Deus sempre guarda o seu povo. Não tenha medo, tenha fé, tome os cuidados necessários, irmão. Usa máscara, passa gel, lava a mão. Meu irmão, tenha os cuidados necessários, mas não tenha medo. Deus guarda o seu povo na terra. Foi assim lá no Egito. Deus mandava as pragas no Egito, mas o povo de Deus era guardado pelo Senhor. Aí então o faraó fala a Moisés. Faraó aqui, meu irmão, já está quase entregando os pontos. Ele fala, Moisés, faz o seguinte então. Eu não estou aguentando mais não. Pede para Deus parar, tira essas trevas aqui que eu vou deixar vocês ir. Aí Moisés orava, Deus tirava a praga, aí ia até Faraó, e Faraó falou assim, Moisés, agora eu desisto. Vai você, vai as mulheres, leva as crianças, leva os velhos, leva todo mundo, só não leva os animais. Porque Faraó achava que se os animais ficassem, Moisés ia ter que voltar. Irmão, pensa bem. Numa negociação dessa, Faraó já está dando 99%. Só sabe a resposta de Moisés? Nenhuma unha ficará no Egito. A ordem de Deus foi, vai homem, vai mulher, vai velho, vai criança e vai os animais também. Faraó, ou vai todo mundo ou não vai ninguém, até os animais. Olha só a resposta de Moisés, nenhuma unha ficará. E aqui eu quero fazer um parênteses para nós, e você que nos assiste pela internet. Quantas vezes o inimigo quer negociar com a gente? E quantas vezes, meu irmão, a gente deixa uma unha na mão do inimigo? Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, quando a luta vem, quando a prova vem, quando a opressão vem, muitos irmãos em Cristo, eles cedem. E eles começam a negociar, pastor, é só uma baixadinha, pastor, é só uma coisa, todo mundo está fazendo, pastor. Sabe esse auxílio do governo, pastor, eu só vou mentir aqui, eu vou pôr um dado aqui que não é verdadeiro, mas todo mundo está fazendo, pastor, meu parente, meu primo, meu vizinho, está todo mundo recebendo, pastor. Então eu só vou mentir nesse dado aqui para receber também, irmão. Não minta, fala a verdade. Porque Deus não precisa, meu irmão, de mentiras para te abençoar. Tem um ditado que diz assim, Deus escreve reto em linhas tortas. Já ouviu falar isso? É mentira. Deus escreve reto em linhas retas. Deus não precisa de nada torto para te abençoar, irmão. Se você estiver dentro da lei, preenche lá. Se tiver que ser, você vai ser abençoado. Se não for, porque não é a vontade do Senhor. Mas não minta, seja sincero. Não negocie nenhuma unha, não deixe nenhuma unha na mão do diabo, porque senão esse dinheiro não vai ser bênção na sua vida, meu irmão. Tudo que vem do Senhor é bênção para a sua vida, mas tudo que vem com negociação, uma unha só, pastor, imagina, todo mundo está fazendo, eles nem vão descobrir, pastor, não, irmão. Eles podem não descobrir, o governo pode não descobrir, mas você sabe que está mentindo, Deus sabe que você está mentindo, o diabo sabe que você vai estar mentindo, e você vai ficar com uma unha na mão dele. Moisés disse assim, Faraó, nenhuma unha vai ficar na tua mão, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Aí Faraó, então, Deus endurece o coração de Faraó, então tá bom, Moisés, com você não tem negociação, então não vai ninguém. Aí vem a 10ª e última praga. Porque lá no Egito, ainda faltavam 2 deuses para Deus derrubar. Um chamava Osíris, que era o doador da vida. E o último Deus, sabe qual era? O próprio Faraó. Porque Faraó era considerado um Deus para os egípcios. E agora qual é a última praga? É a morte dos primogênitos. E Deus falou assim, Moisés, eu vou mandar o anjo da morte. E o anjo da morte vai entrar no Egito, em toda a casa, e vai matar todo o primogênito. E não só de homens e mulheres, mas de animais também. Deus mandou matar, irmão, até o primogênito dos animais. Deus acabou com o Egito. Deus destruiu o Egito.
Deus virou o Egito no avesso. A Bíblia diz, irmão, que nesse dia, nunca na história houve um clamor, um choro tão grande no Egito como esse dia. Porque em cada casa tinha um morto, em cada família tinha uma pessoa morta, da casa de Faraó, o filho de Faraó morreu. Na casa dos oficiais de Faraó, os seus filhos morreram. Na casa de toda a família egípcia, um filho morreu. E a Bíblia diz que nunca mais haverá tanto choro assim no Egito como foi nesse dia. Para você ver que terrível que foi. Porque não tinha casa que não tinha choro. Toda a casa tinha um morto. Mas o povo de Deus, Deus guardou. Como? O Senhor disse para Moisés, Moisés, fala para o meu povo, assar um cordeiro, e o sangue do cordeiro vai passar nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte entrar no Egito, as casas que tiver o sangue na porta, o anjo da morte não entra. Ele vai passar, ele vai pular essa casa. E aqui, meu irmão, é a primeira Páscoa. Esse mês de abril nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, amém? Ele morreu para dar vida para nós. Mas a primeira Páscoa é exatamente nesse texto aqui que eu estou lendo com vocês. Porque nesse dia da última praga, Páscoa significa Pessá. Pessá é passagem. Quando o anjo da morte veio para entrar no Egito, as casas que tinham sangue, ele não entrava, ele pulava, ele passava. Por isso que é Pessa, passagem, Páscoa. E Deus falou assim, Moisés, esse será o mês mais importante, o primeiro dos meses, o mês da Páscoa. Foi aqui que tudo começou, querido, através do sangue do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Você que nos acompanha pela internet aí, vai dando um glória a Deus aí se você está entendendo, meu irmão. Vai tomando posse aí da palavra em nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos, Deus foi endurecendo o coração de Faraó, porque Deus queria manifestar todas as maravilhas dele na vida do seu povo. Deus destruiu o Egito para provar que o grande eu sou estava sendo glorificado em toda a terra. Aleluia. E o mais tremendo, querido, é que quando o povo de Israel, há 430 anos atrás, chegou no Egito, eles chegaram ricos. Só que aí, José morreu, o novo faraó não conhecia José, a família de José, ficaram com medo dos hebreus, que estavam se multiplicando rápido, e colocaram eles como escravos. Eles chegaram no Egito ricos, mas se tornaram escravos. E Deus disse assim, Moisés, fala para o meu povo que eles não vão sair de mãos vazias do Egito. Nesse dia da última praga, Moisés, eu vou amolecer o coração de Faraó, eu vou amolecer o coração de todo egípcio, e fala para o meu povo, em cada casa, no patrão que eles trabalhavam, em cada casa, e eles vão pedir ouro, prata, roupas e veste, e vocês vão sair ricos do Egito, vocês não vão sair pobres. E nesse dia, queridos, cada hebreu foi na casa dos egípcios. E Deus pegou o coração dos egípcios, que davam tudo para eles. Eles queriam que eles saíssem do Egito, porque eles estavam com medo de morrer. Eles reconheceram que o Deus de Israel era maior que todos os deuses do Egito, que eu sou era maior que Faraó, qualquer divindade do Egito. Eles não tinham como lutar contra o grande eu sou. Então eles falavam, olha, está aqui o ouro, está a prata, está aqui as roupas, vai embora daqui, pode sair, a gente libera vocês. E a Bíblia diz que eles saíram do Egito ricos, despojaram o Egito. Despojaram, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas o que essa palavra tem a ver comigo? Quando eu estava buscando a palavra, meu irmão, Deus me deu um sonho das 10 pragas. Por isso que eu estou pregando isso aqui hoje. Mas o que eu quero liberar sobre a tua vida. Nós estamos num ano difícil, nós estamos num ano de crise. Mas nós estamos debaixo de uma palavra, amém?
Aleluia. Então quero liberar sobre a tua vida que nesse ano de crise, nesse ano difícil, você não vai sair pobre dessa situação. Você vai despojar o mundo, a Babilônia. Você vai despojar, meu irmão. Deus vai colocar graça sobre você e você vai crescer, expandir, prosperar no meio da crise, no meio da pandemia. Deus vai dar graça. Deus vai fazer você prosperar como nunca. Deus vai fazer as grandes coisas que vai alegrar o teu coração, querido. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. E assim foi. E ali todos saíram do Egito aquele grande dia de libertação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai ser um ano, irmão, de dupla honra na sua vida. Vai ser um ano, querido, de você expandir, de você prosperar, de você crescer. Vai ser um ano de você conquistar, vai ser um ano de realização para você. Eu não sei como, irmão. A gente tem que andar pela fé, querido. Pela fé, meu irmão. É pela fé. A fé em Deus, porque é Deus que te sustenta, é Deus que traz todas as coisas para você, é Deus que move situações, move pessoas. A tua fé tem que estar firmada em Deus, não em homens, não no governo, não, irmão. A tua fé tem que estar firmada no Senhor. Ele é o nosso braço forte, é a força do Senhor. Nós vamos na força do Senhor. Amém? Aleluia. E agora indo para o final, querido, eu queria orar com você. Queria que você colocasse de pé nesse momento, você que está aqui conosco, para nós estarmos orando. Em nome de Jesus. Se o grupo de louvor quiser se posicionar aqui, para nós estarmos orando, e depois o louvor vai ser daqui ou de lá? Daqui? Amém. Feche os seus olhos enquanto o grupo de louvor está se posicionando aqui, querido, em nome de Jesus. Vamos estar orando em cima dessa palavra que foi liberada. Vamos estar depois louvando em cima dessa palavra. E você vai fazer desse louvor uma oração, querido. Aleluia. Pai, feche os seus olhos. Você que nos acompanha pela internet, receba essa oração no teu espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse da tua palavra, meu Deus. Senhor, nós queremos declarar que confiamos no Senhor. E nós declaramos que o Senhor está conosco. E essa mesma unção que o Senhor está derramando aqui, que o Senhor derrame, meu Pai, nas casas, nos lares, da vida das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós declaramos que o Eu Sou nos envia nesta hora, meu Pai, para conquistar, para nos libertar, para nós vivermos as grandes coisas do Senhor, para nós despojarmos o nosso inimigo, o nosso adversário, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, que nós vamos debaixo da Tua forte mão, da Tua poderosa mão, na nuvem do Senhor, do fogo do Senhor, e vamos conquistar, vamos crescer, vamos expandir. Vai ter dupla honra, vai ter restituição, vai ter restauração. Vai ser um ano, Senhor, que a Tua palavra vai se cumprir na nossa vida, porque Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Vamos louvar. Aleluia.